Olá, eu sou a Bruna e esse é o canal Bru Crime. Hoje eu vou contar para vocês um caso bem antigo e pouco conhecido, de um homem apaixonado por uma mulher que mesmo após a morte dela, ele quis continuar com ela. E eu vou contar o que ele fez para isso acontecer. Mas antes, se inscreve aí no canal, curte para dar uma forcinha. Então vamos ao caso? Karl Tanzler nasceu no dia 8 de fevereiro de 1877, na Alemanha. Durante a infância, Karl disse que costumava ter visões com uma condessa. Essa condessa se chamava Anna Constantia von Kossel. Ele dizia que ela aparecia constantemente para ele. Ele estava sempre vendo o espírito dela e uma dessas aparições, ela falou para ele como seria o rosto da mulher da vida dele. Essa mulher era exótica, muito bonita e tinha os cabelos longos e negros. Karl nunca se esqueceu disso. Ele sempre procurou por essa mulher em vários lugares para ver se encontrava uma mulher parecida com a da visão dele, mas ele não encontrou. No início da Primeira Guerra Mundial, Karl foi para a Austrália e só retornou para a Alemanha depois que a guerra acabou. Em 1920, ele conheceu Doris, uma mulher que não tinha nada a ver com a mulher das visões dele. Mas mesmo assim, eles se casaram e tiveram 2 filhas. Em 1926, Karl emigrou para os Estados Unidos. Ele foi morar na Flórida, mas a sua mulher e as suas filhas continuaram morando na Alemanha. A irmã de Karl já morava na Flórida por algum tempo, então ele resolveu ir para lá. Chegando na Flórida, ele arrumou um emprego no Hospital da Marinha, como técnico de radiologia. Ele ficou trabalhando por lá e estava se dando muito bem. Em 1930, ele conheceu uma mulher muito bonita no hospital, uma mulher exatamente igual à das visões dele. Ela era Maria Helena Milagros de Royos. Ela tinha ido para o hospital com a mãe dela para fazer alguns exames. Maria Helena foi diagnosticada com tuberculose. E nessa época, quem tinha tuberculose era como se tivesse uma sentença de morte. Poucas pessoas conseguiam se curar dessa doença. Os pais de Maria Helena se chamavam Francisco e Aurora. E ela tinha 2 irmãs, Florinda e Célia. Os pais de Maria Helena, eles eram muito pobres e não tinham como custear o tratamento dela contra a tuberculose. Então, Karl falou que era um médico e perguntou se ele poderia ajudar no tratamento dela. Mas era mentira, Karl não era médico, mas a família de Maria Helena acreditou e aceitou a ajuda dele. Então Karl roubou equipamentos caríssimos do hospital que ele trabalhava, aparelhos de raio-x e medicamentos, e levou para a casa de Maria Helena para começar a fazer o tratamento dela lá. Karl também ajudava a família às vezes com dinheiro e presenteava sempre Maria Helena com joias e vestidos. Ele dizia para Maria Helena o tempo todo o quanto era apaixonado por ela. Mesmo ela doente, ela ficou muito doente, ele estava sempre se declarando para ela, mas ele nunca era correspondido. A Maria Helena já tinha sido casada, mas ela se separou do marido porque ela perdeu um bebê e o marido abandonou ela. Mesmo com todas as tentativas de Karl de salvar a vida de Maria Helena, a Maria Helena acabou morrendo em 1931. O Karl perguntou à família de Maria Helena se ele podia pagar o velório. A família de Maria Helena aceitou de novo uma ajuda dele porque eles realmente não tinham dinheiro. O Karl foi e mandou construir um mausoléu para poder colocar o corpo de Maria Helena. E nesse mausoléu tinha uma porta. E a chave dessa porta só quem tinha era o Karl. E todas as noites ele ia lá visitar o corpo de Maria Helena. Ele dizia que ficava lá conversando com ela e aplicava formol para que o corpo dela não entrasse em decomposição. Ele fez isso durante várias noites, durante 2 anos. O hospital que Karl trabalhava descobriu que ele tinha roubado os equipamentos do hospital e mandou ele embora. Desempregado, Karl ficou a maior parte do seu tempo em casa. Ficava durante os dias em casa, não fazia mais nada. Ele ficava pensando o tempo todo na amada dele. Ele disse que ouvia as vozes de Maria Helena pedindo para que ele fosse lá no cemitério retirar ela de lá. Depois de 2 anos de Maria Helena enterrada, ele foi até o cemitério à noite, pegou o corpo dela e levou para a casa dele. Lá na casa dele, o corpo já estava em alto estado de decomposição.
Então, para que o corpo não se desfizesse, ele colocou vários tecidos dentro do corpo, colocou gesso e colocou arames para sustentar o corpo. E devido ao mau cheiro que já estava, ele colocava perfumes e desinfetantes. O cabelo de Maria Helena já estava caindo, então ele fez uma peruca com os próprios cabelos dela, que ele tinha ganhado da mãe dela assim que ela morreu. Ele construiu uma boneca e ele vivia com ela como se ela fosse a esposa dele. Ele dormia todas as noites ao lado do corpo, dançava com o corpo e comprava roupas para ela. Cal morava numa espécie de galpão. E dentro desse galpão, ele resolveu construir um foguete, porque na cabeça dele, se ele levasse Maria Helena para o espaço, a radiação poderia trazer ela de volta à vida. Mas ele nunca conseguiu acabar de construir esse foguete. Cal estava desempregado e quem estava mandando dinheiro para ele se sustentar era aquela mulher dele, a Doris, que estava morando na Alemanha ainda. E o Cal usava esse dinheiro para comprar presentes para Maria Helena, ele comprava vestidos para ela e joias, cuidava dela como se ela fosse realmente uma esposa dele. Os vizinhos começaram a achar esse comportamento dele muito estranho. Ele morava sozinho, mas chegava com roupas femininas em casa e pela janela os vizinhos viam ele dançando com uma coisa muito estranha, que eles não sabiam dizer se era um boneco ou se era uma pessoa. E essas fofocas chegaram ao ouvido de uma das irmãs de Maria Helena, a Florinda. A Florinda foi até a casa de Cal e perguntou a ele o que estava acontecendo, que tinha boatos na cidade de que ele estava morando com um cadáver. E ela acabou descobrindo que o cadáver que estava lá era da própria irmã. Então Florinda avisou as autoridades e Cal foi preso. Na cadeia, fizeram vários exames psicológicos em Cal, mas nenhum deles deu que ele tinha algum tipo de problema. Ele era super saudável. Então, eles falaram que Cal poderia ser julgado. Na audiência preliminar, o Cal foi liberado, porque nessa época não existiam leis que prendessem quem roubasse algum cadáver do cemitério. E também eles falaram que o crime já havia prescrito. Então, Cal foi solto. Médicos patologistas examinaram o corpo de Maria Helena e viram tudo que Cal tinha feito ali com ela. Cal tinha colocado os tecidos, os arames, o gesso, mas também descobriram que no canal vaginal dela havia um tubo de papel. Mas os médicos não souberam dizer se Cal havia praticado necrofilia com o corpo. Isso eles nunca souberam dizer. Logo após os médicos examinarem o corpo de Maria Helena, eles levaram o corpo para deixar em exibição pública na casa funerária ali da cidade. E o corpo foi visto por mais de 6.800 pessoas. Após a exibição do corpo, eles decidiram que iam enterrar novamente o corpo de Maria Helena. Eles enterraram ela no cemitério de Key West, mas numa cova secreta, para que Cal não voltasse lá e fizesse alguma coisa ou roubasse o corpo novamente. Esse caso foi muito divulgado na mídia na época e virou uma sensação essa história. Tanto regional quanto nacional, as pessoas comentavam muito sobre esse caso. Mas a população não via Cal como um criminoso. Via sim como um homem romântico, um apaixonado, um homem excêntrico, que não conseguia viver longe da sua esposa e que por isso fez isso tudo. Mas o que eles não sabiam era que Cal e Maria Helena nunca haviam sido casados. E ele foi inocentado, além do crime de roubar o cadáver do cemitério, como também de ter roubado os equipamentos do hospital. Cal não pagou por nada disso. Em 1947, Cal se mudou para o condado de Pasco e escreveu a sua biografia. E enquanto isso, a sua mulher, a Doris, que morava lá na Alemanha, continuava mandando dinheiro para ele. Ela soube de toda a história que tinha acontecido com ele, mas ela tinha pena dele e continuou ajudando ele. Em 1950, Cal conseguiu a cidadania americana e foi morar em Tampa. Em Tampa, ele construiu uma nova boneca do tamanho real da Maria Helena, usando uma máscara mortuária que ele tinha de Maria Helena. Ele queria que a boneca ficasse exatamente igual a ela. Então, ele construiu nessa boneca e ficou morando com ela até o resto da vida dele. Cal morreu em 1952 e o corpo dele foi encontrado abraçado a essa boneca. Então, gente, esse foi o caso de hoje.
Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curte, comenta aí o que você achou dessa história. É uma história pouco conhecida, mas se você já conhecia, escreve aí o que você acha disso, dessa loucura. Se era realmente um homem apaixonado ou se era um criminoso. Não deixe de assistir os nossos vídeos, os que já foram postados. Eu vou deixar um card aí com a playlist de todos os nossos vídeos. Dá uma ida lá, dá uma olhada nos casos que já tem. Se puder, comente também, curte, porque isso tudo ajuda muito a gente. Eu agradeço desde já, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Obrigada por assistir até aqui e até o próximo.